Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula, tá? Virtual, viu? Desde já, né? Eu gostaria de parabenizar aí os alunos, né, que estão aí realmente levando a sério a questão, né, da entrega das atividades, estão levando a sério aí as aulas assistidas, né? Estão lá, ó, dando lá o salve, né, como realmente está assistindo, né? Outros estão lá visualizando as aulas e tal, mas não estão cumprindo com as atividades, né, pessoal? Então, isso aí vai trazer alguns prejuízos, pessoal. Então, vamos procurar aí assistir às videoaulas e também cumprir com as atividades, tá certo, pessoal? Nós temos aqui agora a correção da última atividade, né, que foi solicitada, que é relacionada aí ao nosso tema, né, que é equações e fórmulas, tá, pessoal? E aí nós já saímos de equações e fórmulas e fomos para resolução de equações, tá? Nós já estamos resolvendo aí equações, na verdade, o tempo inteiro, né? Eu sempre estou dizendo isso aí, nós estamos relembrando, porque resolver equações de primeiro grau, isso é da série passada, né? Da série anterior. Mas aí ele traz esse reforço aí pra gente, aí o livro, né? Traz esse reforço aí pra gente, onde a gente vai aprofundar nessas equações, né? Resolvendo equações mais difíceis, tá? Então aí, prestem atenção nessa correção aí, tá? E bons estudos para vocês aí desde já. Acompanhem com o livro em mãos, tá certo? Então, pessoal, olha aí, a questão 15, que é aí referente à página 56, eu solicitei para fazer aí a C e a D, tá? Então, o que nós temos aqui, pessoal? Dentre essas equações aí, algumas elas podem não ter solução e outras podem ser identidades. Isso aí nós já sabemos, pessoal. Ao resolver uma equação, ela pode não ter solução ou ela pode ser identidade. A gente sabe quando ela é identidade é porque a gente encontra no primeiro membro o mesmo valor no segundo membro. Tipo, eu achei 0x igual a zero. É identidade. Ou aconteceu aí que cortou todos os x, sobrou 10 no primeiro membro. Cortou todos do... Fez o procedimento lá no segundo membro, tal, achou 10 também. Então você tem 10 igual a 10. Então isso é uma equação que é identidade, tá, pessoal? E aquela que não tem solução, nós já falamos, é aquela que apresenta aí, né? Como se fosse assim, né? Zero, vou dar um exemplo aqui. Como se fosse 0x 0x igual a 13, por exemplo. 0x igual a 13 não existe. Isso aqui não tem solução, pessoal. Porque esse zero que está aqui acompanhando o x, ele deveria passar dividindo o 13. Eu posso pensar assim, né? E eu sei que não existe divisão por zero, tá, pessoal? Ou também eu sei o quê? Que se zero está multiplicando x, zero vezes essa coisa aqui, ó, que está no lugar do x, tem que dar 13. Isso é impossível. Eu sei que zero vezes qualquer número é zero, tá, pessoal? Zero vezes alguma coisa nunca vai dar 13 na face da Terra, tá bom? Portanto, pessoal, cuidado. Vamos lá então, ó. O que nós temos aí, pessoal? Nós temos que a nossa equação lá, ó, na letra C, ela aparece com a multiplicação de 2 pelo z menos 3 e de 3 meios, pessoal, vezes z menos 4. A gente já falou sobre isso. Aonde eu tenho multiplicação, ó, vou fazer de outra cor, é por onde a gente vai começar. Beleza? Então eu tenho aqui 2 vezes z, 2 vezes o menos 3. 3 meios vezes z, 3 meios vezes menos 4. Beleza?
O que a gente vai fazer aqui, pessoal? Ó, 2 vezes z, vou colocar aqui, ó, dá 2z. Mais com menos dá menos. 2 vezes 3 é igual a 6. Aí o que eu faço com esse z sobre 2? Como não tem multiplicação, não tem parênteses, eu vou e conservo. Está aqui ele. Aí vem um sinal de igual, pessoal, e eu tenho essa fração aqui, ó, vezes o z menos 4. O que eu sei, pessoal? Que embaixo de z menos 4 aqui tem um oculto, certo? Então o que acontece? Se tem um oculto, eu vou me lembrar do seguinte, que eu posso multiplicar o 3 pelo z e o 3 pelo 4, como eu fiz aqui, ó, onde deu 3z menos 12, e fazer esse 2 aqui do denominador do 3, ó, que é o 2, vezes esse 1. Então acaba ficando o quê? O resultado da multiplicação de 3 pelo z e de 3 pelo 4 sobre o 2. Certo, pessoal? Foi o que eu fiz. 3 vezes z, 3z, mais com menos dá menos. 3 vezes 4, 12. E fica tudo dividido por 2. Beleza? Aí o que eu fiz agora, pessoal? Tirei o MMC. O MMC de 2, pessoal, é o próprio 2. Ó, só tem 2 como denominador. Portanto, o MMC vai ser ele próprio. Aí o que eu fiz? Ó, passei um traço para o primeiro membro, coloquei o igual, ó, passei um traço para o segundo membro e pus o MMC2 embaixo. Aí eu comecei agora a fazer os procedimentos. Embaixo desse 2z aqui, pessoal, onde o cursor está aí, não tem nada. Então o que eu faço? Eu multiplico direto. 2 vezes 2z deu 4z. Acompanhei o menos do 6. Não tem nada embaixo do 6. Então 2 vezes 6, 12. Menos, acompanhei, agora tem. Embaixo do z tem 2. Então 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes z dá z. Abaixei o igual, ó. E aqui, como os 3z menos 12 está sobre 2, eu dividi. 2 dividido por 2 deu 1. 1 vezes o 3z menos 12 dá ele mesmo. 3z menos 12. Aí agora chegou a hora de quê? Depois que eu tiro o MMC, eu vou e cancelo esse MMC. Cancelei. Aí o que acontece, pessoal? Ao cancelar o MMC, ficou os números lá de cima. Ficou 4z menos 12 menos z igual a 3z menos 12. Aí vamos jogar cada um para o seu lugar. Como é que ficou isso aí? Ó? Baixei o 4z, trouxe para cá, quer dizer, o menos z, né, já estava do lado certo, continuou menos z, trouxe esse mais 3z para cá, menos 3z, que é igual, joguei esse menos 12 para cá, mais 12, e aqui o menos 12 continuou porque já estava no lugar certo. Aí por que eu passei esses traços aqui de corte, pessoal? Porque a soma desse z com esse 3z dá menos 4z. E como aqui eu tenho mais 4z, vou até circular aqui, ó, eu vou eliminar então todos. Então deu o quê? Deu 0 no primeiro membro. Aí eu vou baixar o igual, está aqui o igual. Como mais 12 menos 12 também dá 0, então ficou 0 igual a 0. Então é um modelo aí de equação, ó, identidade. Tá certo, pessoal? Beleza, vamos lá para a próxima? Na letra D eu tenho 3n mais 4 sobre 2, que é igual a n menos 2 mais n mais 8 sobre 2. Pessoal, olha, eu não posso resolver isso aqui multiplicando cruzado, porque esse n e esse menos 2 aqui, ó, me atrapalha. Tá, pessoal? Então, o que eu faço nessa ocasião? Eu vou, pessoal, deixa eu ver aqui se esse amarelo não funciona no preto. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar o MMC. Então, eu vou tirar o MMC. Então, o que eu faço, pessoal? Eu vou pegar e o MMC vai ser o quê? O MMC vai ser o próprio 2, porque eu só tenho 2 de denominador. Tá? Se tivesse o 2 e o 6, aí eu tiraria o MMC do 2 e do 6. Embora a gente tenha regras para a gente fazer isso mentalmente. Se alguma vez acontecer uma situação aí, que eu acho que na sala de aula já teve, né? A gente vai resolver isso aí mentalmente, tá beleza? Então, olha aí. Eu passei um traço para o primeiro membro. Quem é o primeiro membro aqui? É 3n mais 4. Então, o traço que eu passo, pessoal, é para cobrir o 3n mais 4. Tá vendo aí o traço? Aí vem o igual. Aí o segundo traço é para tudo que está no segundo membro. Tá aqui, ó, o outro traço.
certo? E o MMC, ó, que é 2, eu coloquei embaixo. Aí eu começo agora a dividir. Vamos lá, ó. 2 dividido por 2. Primeiro eu faço uma divisão, depois eu multiplico, né? Assim. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 3n mais 4, porque 3n mais 4 aqui, ó, que está sobre 2. Então, o que eu dividi aqui, o resultado tem que ser vezes 3n mais 4. Então, 2 dividido para 2 dá 1. 1 vezes 3n mais 4 dá o próprio 3n mais 4, eu coloquei aqui. Aí vem o igual, e aí eu vou começar agora o seguinte, pessoal. N menos 2 não tem ninguém embaixo deles. Então, multiplico direto, tá certo? 2 vezes n, 2n, acompanho o menos. 2 vezes 2 deu 4. Aí eu venho com o mais aqui, acompanho, ó. Tá vendo aqui o mais? Aí eu vou, 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes n mais 18, porque n mais 18 está sobre 2, então eu multiplico direto. 2 dividido por 2 deu 1. 1 vezes n mais 18 dá o próprio n mais 18. Aí eu vou aqui, ó, cancelo o MMC. Cancelei. Aí o que acontece? Eu cortei aqui, pessoal, já no primeiro membro 3n com esse 2n e esse n. Porque a soma desse 2n, ó, com esse n dá 3n positivo. E eu sei que se eu tiver mais 3n no primeiro membro e mais 3n também no segundo, eu corto logo de uma vez. Então deu 0n. Cortei os termos de n. Não ficou ninguém. Então deu 0n. Aí igual, passei esse mais 4 para lá, foi menos 4. Esse menos 4 já estava correto, continuou. E o mais 18 estava correto, continuou. 0n é menos 4 e mais 18. Quanto é que dá isso? Olha aí. 0n, pessoal, é igual 4 com mais 4 dá 8, então dá menos 8 isso aqui. Menos 8 mais 18 dá mais 10. E isso aqui, pessoal, o que acontece? Não tem solução, porque eu sei que 0 vezes qualquer coisa nunca vai dar 10, beleza? Espero que vocês tenham compreendido aí o procedimento aí do MMC, tá? Na 16, pessoal, que é aí uma questão da página 56 também, um arquiteto, eu dei a dica, isso foi na aula passada, né? Eu dei a dica no final do vídeo, onde tinha a agenda, eu dei a dica de como calcular aí o volume dessa piscina aí, tá? Um arquiteto está projetando uma piscina para que ela tenha as proporções desejadas. A base deve ser um quadrado e sua profundidade deve ser a metade da medida do seu lado. Então, o que acontece, pessoal? Eu entendo que se as medidas é de um quadrado, né, as medidas são de um quadrado, então o comprimento é igual à largura. A piscina é quadrada, né? Então o comprimento é igual à largura. Agora a altura, ele quis aqui, ó, que correspondesse à metade da medida do lado. Então se o lado aqui ele botou medindo x, claro que essa altura vai medir x sobre 2. Tá, pessoal? A altura mede então x sobre 2. E aí ele quer na letra A que você encontre uma fórmula para o volume. Então como é que ficou isso aí? Olha só. Primeiro eu chamei comprimento de x, largura de x, porque ele fala lá, né? Que as dimensões são de um quadrado, então eu sei que o comprimento é igual à largura. O que diferencia é a altura, que ele fala que tem que ser metade da medida do lado. Então, se o comprimento é x e a largura é x, então a altura é metade, é x sobre 2, aí eu coloquei aqui, tá? Então, comprimento x, largura x, altura x sobre 2. Depois, eu coloquei V de volume, que é igual, e multipliquei aqui, pessoal, essas dimensões aqui, ó, comprimento, largura e altura. Então ficou o quê? X do comprimento vezes x da largura vezes x sobre 2 da altura. Como é que fica isso aí? X vezes x dá x elevado a 2, ó, x vezes x, x elevado a 2, x elevado a 2 vezes x de novo, x elevado a 3. Como embaixo de cada um desses x aqui tem um oculto,
Aí eu vou multiplicar 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. Então fica x elevado a 3 sobre 2 o volume, tá, pessoal? Então não esqueçam, o volume ficou na letra A, x elevado a 3 sobre 2, certo? E aí, pessoal, o que acontece? Ó, esse foi o nosso volume. Na letra B, ele pede ficou determinado pelo dono da piscina que ela deveria ter, quando cheia, 13,5, 13,5 metros cúbicos de água. É possível determinar o valor de x com esse dado? Pessoal, olha aí, ele oferece o volume. A gente lembra que da letra A, a fórmula ficou assim, volume ficou x elevado a 3 sobre 2. Então agora ele oferece o valor de V para a gente determinar x. Isso é possível, pessoal? A resposta é sim. De que forma? Substituindo, pessoal, ó, V, que é o volume, por 13,5 metros cúbicos. E depois soluciona a equação. Tá, pessoal? Então nós vamos pegar a fórmula que representa aqui o volume e vamos substituir a letra V por 13,5. Como é que fica isso aí? Olha lá. V de volume é igual a x elevado a 3 sobre 2. Repetir a fórmula que eu achei na letra A. Substituir aqui, pessoal, o V pelo 13,5. Então, ficou 13,5 é igual desse x elevado a 3 sobre 2. E agora, pessoal, multipliquei cruzado. Lembrando, pessoal, que embaixo de 13,5 tem um oculto. Então, o que eu fiz? Vamos lá? X elevado a 3 vezes 1, x elevado a 3. Está aqui. É igual 13,5 vezes 2 deu 27. X elevado a 3 é 27. Pessoal, como é que fica isso aqui? X, então, é igual... isso é uma equação, pessoal, de terceiro grau, tá? Elas são fáceis de resolver quando eu tenho apenas a variável, que é no caso aqui x elevado a 3, e eu tenho aquele valor depois da igualdade, tá? Então, o que eu faço? Se eu me lembro que, olha o que eu vou riscar aqui, ó, que quando eu tenho x ao quadrado, que é igual a 16, né? Isso aqui, o que eu posso fazer, pessoal? Eu posso resolver aplicando a operação inversa da potência, né? Qual é a operação inversa da potência? Nós já vimos isso aí. É a raiz quadrada, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 16. Vocês devem se lembrar disso aí. Em algum momento a gente já explicou isso aí na sala. X é a raiz quadrada de 16. Então, o meu x aqui seria igual a 4. Tá, pessoal? Porém, aqui é x ao cubo. Então, a raiz não é mais quadrada, a raiz é cúbica. Ou seja, o 3 que estava aqui como expoente, ele passa no índice da raiz como raiz cúbica. Tá certo? Então, raiz cúbica de 27. X é igual, pessoal, a raiz cúbica de... Peguei o 27 aqui e fiz a fatoração de 27. Se eu pegar o 27 e fatorar como se eu estivesse tirando um MMC, ó, onde eu coloco assim, ó, o 27, ó, passo o traço, aí vai dar por 3, né, que dá 9, aí vai dar por 3, que dá 3, e vai dar por 3, que dá 1. Então deu 3, 3, ó. Aí eu botei aqui, 3 elevado a 3. Aí vocês lembram daquela propriedade lá do índice igual ao expoente, ó. Se vocês não se lembram, aprendam agora. Toda vez que o índice aqui, que é 3, é igual ao expoente, cancela. Então, cancela o 3 e esse 3. O que sai para fora? Apenas o 3 que estava dentro da raiz. Então, x é igual a 3. Beleza, pessoal? Então, vamos continuar. A questão 17 aí, eu solicitei apenas a letra C para fazer, tá? A pergunta era assim, né? Então, usando a mesma ideia da atividade 7, da página 54, encontre uma expressão para a área das figuras. Aí a letra C, pessoal, nós temos aí esse X aí, não uma cruz aí. E o que nós temos aqui? Para achar essa expressão que representa a área, eu vou ter que decompor essa figura em retângulos. Então, a única forma que eu achei, ó,
foi onde está pontilhado aqui, ó, para decompor ela em retângulos. Foi a única forma que nós temos é essa, é decompor ela dessa forma, ó. Então aqui eu tenho um retângulo, dois retângulos, 3, 4. Porém, pessoal, eu tenho aqui uma quinta peça que é um quadrado central, beleza? Todos os retângulos, o 1, o 2, o 3 e o 4, têm a mesma medida para a base e para a altura, tá, pessoal? Ou eu posso tomar o x como base, o x mais 1 como altura, depende aí do modo de visualização seus aí. Mas o que eu sei é que as dimensões são todas iguais, x mais 1 e x. Aí o que acontece, pessoal? Vamos lá. Eu tenho, o que eu faço? Eu calculo primeiro a área de um retângulo. Vou botar acentinho no A aqui, retângulo. E aí o que acontece, pessoal? A área vai ser igual. Para mim calcular a área desse retângulo 1, eu vou ter que pegar o x mais 1 e multiplicar pelo x. Ou pegar o x e multiplicar por x mais 1, que é a mesma coisa. Então, a de área é igual, isso para um retângulo. Por que um retângulo? Porque eu tenho 4 iguais, pessoal. Eu não vou calcular o do 1, do 2, do 3, do 4 separadamente, que isso vai me dar trabalho. Então, eu calculo de um retângulo apenas, olha só, tá vendo aqui? E aí eu vou e multiplico depois por 4, que eu tenho 4 iguais. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, vamos lá. Então, a área é igual x mais 1 vezes x. Peguei esse x mais 1 aqui, vezes x. Aí, vamos lá. Mais com mais, distributivo, ó. Mais com mais dá mais, x vezes x, x ao quadrado. Mais com mais dá mais, 1 vezes x dá x. Então, essa aqui, pessoal, é a área de um só retângulo. Só que são 4, não são? Então, 4 retângulos iguais. Aí eu fiz o quê? Ó, 4 vezes aquela área lá de um só retângulo, que é x ao quadrado mais x. Vamos ver? 4 vezes x ao quadrado dá 4x ao quadrado. 4 vezes x dá 4x. Então, essa é a área só dos retângulos, tá? Mas aí, pessoal, eu tenho aqui o quadrado do centro. O quadrado do centro, pessoal, ele mede isso aqui, ó. A medida dele é x. Se aqui, ó, mede x, aqui também mede x. Se aqui mede x, aqui também mede x. Se aqui, ó, mede x, aqui também vai medir. Logo, eu entendo que o lado desse quadrado vale x. Então, a área é x vezes x. Não é isso? Para calcular a área, eu só pego duas dimensões, o comprimento, a base, né, e a altura. Tá certo? Então, x vezes x, x ao quadrado. Então, essa é a área do quadrado do centro. E agora, o que eu faço? Vou somar tudo, pessoal. Então, olha aí. A área total vai ser 4x ao quadrado mais 4x, que foi a área dos 4 retângulos. E aqui tem uma adição no finalzinho aqui, ó, mais a área do quadrado do centro, que é x ao quadrado. Então, isso aí vai dar o quê? Eu vou pegar esse 4x ao quadrado, somar com o x ao quadrado, que dá 5x ao quadrado. E eu baixo aqui o 4x aqui, tá? Então, ficou como? Ficou 5x ao quadrado e mais 4x. Eu sei que 4x ao quadrado mais 1 dá 5x ao quadrado. E o 4x não tem ninguém semelhante, né? Para mim juntar com ele, eu vou e desço. Então, essa é a área total. Beleza? Na questão 18, pessoal, que é da página 57, Joaquim está tentando resolver uma equação. Veja os cálculos que ele fez. Aí a equação, pessoal, era 5x mais 7 igual a 4x mais 7. O que acontece aqui? Ó? Ele baixou 5x, o mais 7, diminuiu 7 aqui, e lá no segundo membro, onde tinha 4x mais 7, ele também diminuiu 7. É um artifício que a gente já viu aí, pessoal, da questão... deixa eu ver se eu me lembro... Da questão 3 da página 52, onde era a equação envolvendo números decimais. Tem uma parte lá da equação que ele adiciona menos 200 no primeiro membro e menos 200 no segundo membro. E aqui ele fez a mesma coisa, né? Adicionou, botou menos 7 aqui, menos 7 lá, e isso aí não altera nada na sua equação. Até porque ele já poderia cortar esse 7 aqui e aqui já logo. Mas bota isso aqui mesmo para
ver outros métodos, né, para esse cálculo. E aí, pessoal, o que acontece? Quando ele bota esse menos 7 aqui, esse menos 7 aqui, vai acontecer a mesma coisa que eu cortei lá em cima, vai dar zero também. E o que sobra? 5x igual a 4x. Aí o que ele fez? Passou um traço aqui, ó, e dividiu o primeiro membro e o segundo membro por x. E achou, pessoal, que 5 é igual a 4. Então, pessoal, essa equação aí dele, do modo que ele resolveu aí, não teria solução, né? Porque deu 5 igual a 4. Então, ela não é identidade. Então, se ela não é identidade, ela não tem solução, né? Aí, o que acontece? Ó, ele perguntou o que está errado com os cálculos de Joaquim, pessoal. E olha só, o erro é esse. E Joaquim, ele dividiu tudo pelo número x, pessoal. Mas o que acontece? Ao fazer essa divisão por x, ele está errado, né? Porque ele não sabe se o x pode ser zero. Digamos que eu estou resolvendo lá uma equação e eu escolho dividir todos os termos por x, mas eu não sei que vai que a solução dela final é zero. Aí eu não posso pegar 5x e dividir por zero, ou 5 dividido para zero, ou 4 dividido para zero, não posso. Porque não existe divisão por zero. Então o erro foi esse, pessoal. Ele dividiu todos os termos aí por x. Isso não pode acontecer na equação do primeiro grau, tá? Numa equação do primeiro grau não posso dividir os membros aí por x, tá ok? Então fica essa dica aí. E aí nós temos a B. Qual é a solução da equação, pessoal? Então o que eu fiz? Ó, peguei o 5x mais 7 igual 4x menos 7 e resolvi. Então desci o 5x está correto. Trouxe para cá, ó, o mais 4x que veio para cá, menos 4x. Peguei esse mais 7, passei para cá, menos 7, né? Peguei o mais 7, passei menos 7, desci o mais 7. 5x menos 4x dá x, né, pessoal? 5 tira 4, 1. Então, deixo só o x. Igual, menos 7 mais 7, zero. Então, dá zero. Então, x é igual a zero. E exatamente, pessoal, o que nós temos aqui? Ó, ele dividiu por x, mas o que ele não sabe é que o x ele pode ser zero numa solução. E realmente aqui deu, ó. Na 10, pessoal, que aí já é referente aí às páginas 272 e 273, pede para você escrever uma expressão para o perímetro dessas figuras aí. Então, na letra A, o que eu fiz? Ó, P de perímetro é igual e somei aqui os lados. Eu peguei o A, mais o B daqui, ó, mais o A daqui e mais o B daqui. Aí eu juntei os semelhantes, pessoal. Então, A mais A, 2A, B mais B, 2B. Como eu não posso juntar 2A mais 2B, então esse é o perímetro, beleza? Na letra B, P de perímetro é igual, somei esse A mais esse B mais esse B. Ficou o quê? A mais B mais B. O A não tem ninguém para me juntar com ele, então desci o A. B mais B, 2B. Então, resultado, A mais 2B, porque sinais iguais aqui, ó, você conserva o sinal de mais, ó, e soma B mais B, 2B, ok? Na letra C, todos os lados diferentes, pessoal, então o perímetro fica A mais B mais C, tranquilo. Na letra D, o perímetro, pessoal, olha só, eu tenho 5 lados iguais a A. Isso é o quê? 5A, tá? Ou então eu faço 5 vezes a letra A. 5 vezes A dá 5A, isso se eu quiser. Ou então eu vou 1, 2, 3, 4, 5, 5A. Perímetro 5A. Na letra E, ó, P de perímetro é igual, eu peguei aqui ó, o M daqui, mais o N daqui, mais o M daqui, mais o N daqui. Somando os semelhantes, então P de perímetro é igual M mais M, 2M, N mais N, 2N. Então fica dessa forma, perímetro é 2M mais 2N. Quem acertou, beleza. Letra F, pessoal, é um trapézio, tá? Então eu tenho aqui ó, duas medidas iguais a A e duas diferentes, que é BC. Como é que fica o perímetro disso aí? Ó? P de perímetro é igual, peguei o B daqui, ó, mais o A, tá aqui o A, mais o C e mais o A. Então ficou B mais A mais C mais A. P de perímetro é igual, o A eu só posso juntar com A. Então A mais A, 2A,
e mais B e mais C. Eu estou obedecendo também a ordem das letras, tá, pessoal? Então tem que obedecer isso aí, eu já falei isso aí em alguma atividade anterior. Obedece a ordem das letras. Na G, pessoal, vamos ver. Todos os lados aqui são iguais a 2x. Então, como são 6 lados, eu escolhi fazer o quê? 6 vezes 2x. 6 vezes 2x dá o quê? 12x. Então, esse é o perímetro, tá, pessoal? Questão 11. Determine uma expressão para a área da figura. Pessoal, olha só. A figura ela tem aqui, ó, desse ponto aqui até esse, medindo 4x, tá? E eu tenho aqui um quadrado menor e dois aqui, ó, dois quadrados menores de medida x, beleza? Aí o que que acontece, pessoal? Olha só. Primeiro eu calculei a área de um retângulo. Quais são os retângulos aqui? São esses, esse e esse, tá certo? E aí como é que ficou essa área? Aqui eu tenho 4x e como sendo aqui, ó, como posso tomar como base ou como altura, não sei, depende de como vocês querem ver. Mas eu sei que eu tenho aqui 4x, ó, e eu tenho aqui x, ó. Aí o que que eu vou fazer? A área 4 vezes x. Então a área 4x, aliás, ó, 4x vezes x dá 4x ao quadrado. Então isso é a área de um retângulo, tá? Como eu tenho 4 retângulos aqui iguais, aí o que que aconteceu? Assim, ó, então aqui eu já fui logo para a área do quadrado, né? Então a área do quadrado aqui é um só quadrado, estou calculando. Então eu peguei o x daqui e o x daqui, que é um quadrado, então são 4 lados iguais. Então x vezes x. A área é igual, x vezes x dá x ao quadrado. Então primeira coisa, calculei a área de um retângulo só, pegando aqui o 4x vezes a medida x, que deu 4x ao quadrado, certo? E depois eu calculei a área de um quadrado só, fazendo x vezes x, que dá x ao quadrado. Continuando. Como eu tinha 4 retângulos, pessoal, o que que eu fiz? Peguei, ó, a área é igual 4 retângulos iguais vezes 4x ao quadrado, que é a área de um só. 4 vezes 4x ao quadrado dá 16x ao quadrado, beleza? E eu tenho aqui a área dos dois quadrados. Como era um só quadrado, ó, deu x ao quadrado. Como são dois, então 2 vezes x ao quadrado, 2x ao quadrado, ó. Então tá aqui a área dos 4 retângulos e a área dos dois quadrados, beleza? E aí, pessoal, a área total ficou o quê? Eu peguei o 16x ao quadrado, ó, e somei com 2x ao quadrado. 16 com 2 dá igual a 18. Beleza? Então a área total 18x ao quadrado. Quem fez assim está correto. Na 12, pessoal, ele pede dê uma expressão para a área de cada uma das figuras. É área novamente, pessoal. Então um quadrado aqui, ó, de A nas suas medidas. Então como é que fica essa área? Olha só. A área é A, que é a base, vezes a altura, que também é A. Então A vezes A dá A ao quadrado, beleza? Então a área é A ao quadrado, certinho? Nessa letra B, pessoal, eu já tenho aqui, ó, eu tenho dois retângulos. Então como é que fica isso aí, ó? A área 1, que é do retângulo 1, eu vou pegar esse A, ó, e multiplicar por B. É assim? Então A vezes B dá AB. Então ficou A junto de B, AB. No retângulo 2, que eu estou chamando aqui de A2, área 2, eu vou pegar também aqui, ó, o A vezes B. Ou B vezes A, que dá a mesma coisa, que dá AB também. Então, a área total, eu fiz o quê? Somei aqui agora as duas áreas, ó, AB mais AB. AB mais AB dá 2AB. Então, a área total, 2AB. Nessa letra C, pessoal, cada quadrinho desse aqui, ó, cada quadradinho desse aqui tem um lado medindo A. Então, pessoal, aqui eu tenho o A, eu tenho o A aqui, eu tenho o A e A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6A. Tenho 6A de comprimento e eu tenho 1, 2, 3, 4, 5A de
de largura. Ou então posso pensar assim, ó, base altura. De base eu tenho 6A e de altura eu tenho 5A. Como é que calcula essa área? Olha só. Então a área é 6A vezes 5A. Total 30A ao quadrado. Tá bom? Espero que vocês tenham acertado aí. A agenda, pessoal, proposta é resolver a lista 1 da OBMAP, pessoal. Só que eu gostaria de pedir para vocês aí que eu sei que em uma sala, se eu não me engano, eu ainda não entreguei essa lista, se eu não me engano. Parece que eu entreguei, para mim eu entreguei nas duas, mas eu não tenho certeza. Então, quem não recebeu, pessoal, vai mandar no privado para mim, tá? Já tem meu número aí para vocês que não recebeu. Eu vou mandar as fotografias aí das páginas para resolver essa lista 1 da OBMAP, tá? Os cálculos, pessoal, deverão estar no caderno, tá bom? E o prazo de entrega é até quinta-feira e a correção acontecerá na sexta, tá ok, pessoal? Então, quem não recebeu, dá um salve aí que eu vou enviar a foto aí dessas listas aí, tá ok? E qualquer dúvida é só chamar também no privado aí a respeito dessa correção que a gente fez aí, tá ok? Então, pessoal, bons estudos aí para vocês, tá? E aí, joga duro aí, tá certo? Valeu, abraço em todos aí.